Uma ótima noite a todos. Que a mensagem de amor, de esperança e de alegria do nosso querido Mestre Jesus seja sempre a nossa inspiração. Sejam bem-vindos ao Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, numa noite de mudança climática, depois de um período de muito calor neste ano de 2022. Temos hoje um dia fresquinho, não vamos chamar de frio, mas que já nos faz desentocar os agasalhos e repensar algumas posturas do dia a dia. É muito bom. É uma alegria muito grande nós podermos estar aqui, sendo acompanhados remotamente pelo Facebook, pelo YouTube, para as pessoas que não podem estar presencialmente aqui conosco. E agradecemos a presença de todos, a participação, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Esta casa espírita é uma casa de trabalho, de estudos, de oração, de assistência social, e nesse conjunto de atividades e tarefas caracteriza o seu papel principal. Estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Nesta noite em especial, vamos, como parte dos nossos trabalhos, ter a oportunidade de escutar uma exposição sobre um tema muito significativo, sobre a prece, e depois, de forma coletiva ainda, em função das demandas, das restrições, desse momento de transição por término das restrições sanitárias, da pandemia, o passe coletivo. A título de contribuir para a harmonização do ambiente, nós vamos fazer uma leitura inicial, para a qual chamo a sua atenção. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Número 66. Como pedes? Abre aspas. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Fecha aspas. Jesus. Está em João 16, 24. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados, porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar, em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração, é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade, sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração, confessam a infantilidade de suas rogativas. Muito oportuno, muito interessante para a nossa reflexão. Porque nos momentos que vivenciamos com dificuldades, e quem não as tem, alguns sofrimentos, obstáculos no dia a dia, problemas de toda sorte, tristezas, alegrias, frustrações, nós nos projetamos na prece, buscando a ajuda do Criador, de Deus, ou do Mestre Jesus, mas invariavelmente cometemos o equívoco de pedir coisas de que não necessitamos ou que não merecemos. Vale a reflexão, daqui a pouco o palestrante, o expositor da noite, vai abordar esse tema justamente. O que fazer com a prece? O que é justo pedir? E fica aqui uma pergunta no ar. Seria justo que, se quando nós rezamos, se Deus mandasse para a gente tudo que a gente pede, a
Haveria merecimento? Será que nós merecemos tudo que desejamos? Fica a pergunta para cada um refletir sobre a sua resposta. E como de costume na casa espírita, antes de começarmos qualquer atividade, nós fazemos uma prece para que nós busquemos essa comunhão de pensamentos, de boas energias, nos predispondo de uma maneira mais harmônica ao trabalho de prestarmos atenção, de refletirmos sobre o tema abordado na noite. E eu convido a todos a cerrarem os seus olhos, se assim o desejarem, refletindo nessas vibrações que mencionamos. Senhor Deus, amado Pai, Criador, imensa é a nossa gratidão por nos encontrarmos aqui novamente, dispostos a aprender, a nos tornarmos criaturas melhores, de forma lenta e gradual, bem o sabemos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos vivos, porque quaisquer que sejam as circunstâncias que enfrentamos a cada novo dia, é uma oportunidade de estarmos convivendo com familiares, com amigos, nem sempre da forma como gostaríamos e sonhamos. Por vezes, as relações trazem-nos embates, desentendimentos, mas seguramente sabemos que crescemos também quando nos predispormos a ouvir mais, quando aprendemos a silenciar para evitarmos uma discussão. Abençoa-nos, Senhor, nesta jornada, nesta empreitada, aonde buscamos nos melhorar, tornando-nos criaturas menos egoístas, aprendendo a semear o que queremos colher lá na frente e compreendendo, sobretudo, que através do serviço ao próximo, a caridade que começa dentro do nosso próprio lar, mas que se estende aonde quer que nos façamos presentes, na maneira como tratamos aos nossos semelhantes, que deve ser, como o querido Mestre Jesus nos ensinou, da maneira como gostaríamos de ser tratados. Muito obrigado, Senhor. Abençoa nesta noite em especial os trabalhadores espirituais que amparam, preparam e protegem o ambiente desta casa e que seja inspirado o nosso querido amigo Joel, que vai nos trazer nessa noite o tema a prece. Que possamos refletir sobre a importância da prece, compreendendo o verdadeiro sentido, o propósito, a finalidade, os benefícios infinitos, mas que para também compreensão se faz necessária da sua finalidade, das suas possibilidades. Invariavelmente recebemos muito mais do que necessitamos, muito mais do que merecemos. Mas olhando à nossa volta, podemos pedir por aqueles que têm muito menos do que nós, em particular as aflições da alma. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Convidar o Joel, então, uma pessoa, para nos brindar com o tema da prece. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Não sei se o Paulo escolheu a mensagem de abertura a propósito ou foi indicado. Mas, de toda forma, uma mensagem muito linda que já dá um início ao tema que pretendemos abordar nesta noite, nesta conversa. O que é a prece, como fazer, benefícios. Podemos orar por aqueles que não estão nessa dimensão, podemos orar por nós mesmos. Quando orar, o que é uma prece, o que ela deve ter ou pode ter. Esses são alguns dos temas que iremos falar nesta noite. Começando pelo significado da palavra prece, ela é uma mensagem oral. Essa é a definição comum, ok? Depois usar os conceitos que estão na literatura espírita, que, aliás, já vos apresento o meu amigo e amigo de muitos daqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e o Livro dos Espíritos, também de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, que abordou este tema, a prece, nesses livros,
em vários outros livros também, outros autores encarnados e desencarnados também o abordaram. Então, como eu iniciei, a prece é uma mensagem oral, escrita ou em pensamento, que se dirige a uma divindade ou a um santo, pedindo uma ajuda, uma bênção ou agradecendo uma graça recebida, uma oração, uma reza. Ela é tomada também por sinônimo a palavra oração, tanto que muitas pessoas usam a palavra prece e oração, mas o significado é o mesmo. No dicionário comum, a oração também é uma súplica pedido dirigido a Deus, um santo, uma divindade, uma reza e uma prece. O irmão Paulo comentou como todas as atividades espíritas são realizadas, iniciadas com uma prece. Por quê? Porque nesse momento da prece, nós buscamos a elevação do nosso pensamento. Sintonizar com Deus, sintonizar com os espíritos benfeitores. E aí sim, possibilitar o auxílio que tanto precisamos para continuar a nossa jornada evolutiva aqui na Terra, com saúde e equilíbrio físico e espiritual. Ok? Eu vou passar um videozinho para vocês, para nós vermos novamente em conjunto. E logo em seguida eu vou falar alguma coisa sobre. Para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Claro que é uma representação, é um trecho de um filme, onde os atores buscaram representar um momento sublime em que o Cristo ensinou a mensagem do Pai Nosso. E essa mensagem tem todo o conteúdo que nós devemos usar numa oração. Ele pede a ajuda de Deus, que é uma das características da prece, o pedir. E aí, novamente, citando o nosso amigo, quando nós pedimos, o que nós pedimos? E Deus nos dá o que nós pedimos? Se eu pedir para ganhar na Mega Sena, será que eu vou ganhar?
Vocês viram, não sei se eu posso fazer isso, vocês viram um filme onde o personagem caracterizava essa situação, onde ele fazia um papel de Deus e todos ganhavam? Sim. Viram a confusão que deu? Atendeu o pedido, né? Atenderam o pedido de todos? Já pensou se todos nós fôssemos ricos, mais do que já somos, aí na questão financeira? Será que isso seria a solução dos nossos problemas? Não. Nós teríamos outros problemas. E pensando em espiritualidade, o dinheiro não é nada. É uma ferramenta que nós precisamos nesse mundo material para viver e sobreviver. Então, cuidado com o que nós pedimos. Ah, mas eu peço saúde, tranquilidade. Será que é isso que eu preciso? Será que é isso que eu mereço? E mesmo não merecendo, Deus me dará? Então, quando nós estamos a cantar uma música cuja letra talvez no cotidiano não remonte coisas muito interessantes, que eu não vou ter a coragem de recitar nenhuma dessas músicas aqui, pelo amor de Deus, mas o que nós estamos pedindo naqueles momentos em que dissemos: eu lembrei de uma velha que eu posso falar, joga a pedra na Geni, joga a pedra na Geni. Que mensagem que nós estamos passando? O que nós estamos pedindo para Deus nesse momento? São coisas boas ou ruins? Cuidado com o que nós pedimos a todo momento, com as nossas reclamações, pois aí há um equívoco na origem da palavra, que quando nós reclamamos, nós estamos pedindo de novo aquilo que nós queremos que não aconteça. Tomara que não chova mais. Poxa, tudo bem, chuva às vezes causa uns transtornos, molha chão, onde nós passamos, mas proporciona tanta alegria na natureza, as árvores, os pássaros, os bichinhos que vivem, eles precisam disso. E nós reclamamos, então a gente está pedindo mais chuva, é isso? É isso que a gente quer? Mais chuva? Legal. Ok. Cuidado com o que nós pedimos. Nós pedimos a todo instante e nem sequer percebemos. Por que isso aqui não acaba? E será que se acabar vai ser bom? Vamos pensar bem e agradecer. Nós agradecemos. Vou usar de novo o exemplo da chuva, que é um exemplo tão belo que a natureza nos proporciona através da permissão de Deus. Será que nós agradecemos quando chove? Vocês sabem que tem lugar aí para cima que não chove, né? Tem lugar que não chove desde sempre, né? No Chile, até se não me falha a memória, não chove. E como a divindade é maravilhosa. Vegetações, plantas rasteiras, pequenas árvores, sem água. Como? Simples. O oceano logo ali, pela evaporação da água, a noite evapora e proporciona a vida. Como Deus é bom. As pequenas coisas. E a terceira coisa que se faz e não presta é o louvar. Nós estamos fazendo isso agora, agradecendo pelas coisas que Deus nos proporciona. Louvemos a Deus. Ele é o nosso Criador. Independente que nós não compreendamos plenamente o que Ele é, e se nós lermos o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, cuja obra eu mostrei a vocês agora, lá tem vários conceitos muito interessantes que nós acreditamos que são o que deve ser o Criador. Ele sabe tudo. Ele sabe do meu início e de onde eu estarei aqui há milhões de anos. E é esse Deus que nós buscamos a conexão quando oramos. Se não quisermos orar a Deus, pois acharmos que Ele está muito distante, apesar de que Ele está ao nosso lado em todos os momentos, pois Ele é o Pai, Ele é nosso provedor, Ele que nos deu e nos dá tudo o que precisamos.
desde o ar que respiramos até esse corpo formado por moléculas, trilhões de neurônios. Se não quisermos orar a Deus, oremos a alguém que nós conhecemos mais de perto, mas fixemos nosso pensamento no que pedimos e lembremos de agradecer sempre, até pelas coisas tristes ou que nós julgamos ruins. Eu quebrei minha perna. Puxa, será que esse não é um bom momento de se dar uma freada? Pensar um pouco na vida? Aí uma coisa particular que me recordei agora, minha mãe, quando estava aqui nesse plano, ela sofreu um acidente e ficou imobilizada, e depois de alguns meses desse acidente ela veio a falecer, desencarnar. E eu lembro de uma fala dela que eu guardei com muito carinho no meu coração. Ela disse assim: com esse tempo que eu não pude me locomover, em função da perna quebrada, ela releu todas as obras básicas. Que oportunidade maravilhosa do tempo que nós temos e não temos. Quanto tempo eu tenho? Tenho todo o tempo e não tenho algum. Nós não damos valor ao que temos. Temos tanta coisa. Somos tão ricos. Então, nosso pensamento primeiro. Hoje eu fui numa consulta e o enfermeiro estava usando uma camiseta que só via o G, o R e o A. E você não pode ser. Fizeram uma camiseta assim, bem grandão assim, gratidão. Puxa, tanta coisa para nós sermos gratos. Eu quero comprar uma camiseta dessa. Bem grande assim. É a palavra que está aí. Antes a gente dizia muito obrigado, mas a gratidão é um termo bem mais abrangente. Eu sou grato a Deus por estar aqui, por poder falar, por ter a lucidez de pensamento, por ser espírita, pela oportunidade de falar, de ser ouvido, isso é tão maravilhoso. Então, nossa primeira coisa a fazer ao levantar, se possível, antes de abrir os olhos: obrigado, meu Deus, por mais um dia. Que eu saiba aproveitar essas oportunidades que virão ao meu alcance. E aí, nessas oportunidades, exercitar os ensinamentos que nós recebemos aqui ou em outras ideologias, pois que o amor é universal. A mensagem do Cristo está em todas as religiões ocidentais. Vamos agradecer e procurar seguir esses ensinamentos. Já ouvimos eles milhares de vezes, desde Moisés, os profetas e depois, e quem sabe, até do próprio Cristo. Pois que somos reencarnacionistas e temos convicção de que talvez estivéssemos lá naqueles momentos. E será que nós ouvimos o Cristo naquele instante? Ou depois? Ou agora? Pois que já se passaram 2000 anos, quantas vezes nós ouvimos a mensagem do amor, que é a mensagem maior dele, do Cristo, do Jesus? Como o videozinho falou, esse momento foi um momento sublime, em que o Cristo nos ensinou como falar com Deus. E ele recita: Pai nosso, Pai provedor, Pai que nos ama, Pai que não nos abandona. Muito embora muitas vezes nós, pelas aflições que nos chegam até o nosso coração, nos sintamos desanimados, tristes até, muitas vezes, mas porque nós não entendemos ainda o amor que Deus tem por nós. Ele nos ama e sabe que nós seremos perfeitos. Hoje estamos talvez na metade ou menos do nosso processo evolutivo, mas ele vê além. Isso é maravilhoso.
que estás nos céus. Aí uma concepção de céus, mas que Deus está em todas as partes. Como? Não sei, mas Ele sabe. Pois que eu ainda não consigo compreender plenamente Ele, mas Ele está em todas as partes. Os céus, as estrelas, o universo, nos outros universos, se é que eles existem, tudo criado por uma inteligência suprema, causa primária de tudo. Pergunta número 1, uma das poucas que eu gravei no Livro dos Espíritos. O mais importante não é gravar, o importante é você aprender no seu coração. Porque você aprende no seu coração, você não esquece. Santificado seja teu nome. Que é tornar santo o nome de Deus? É amar o nosso semelhante. É honrar aquele que nos criou. Novamente, amando os que nos rodeiam. Isto é santificar. Venha a nós o teu reino. Que reino é esse? Jesus, em várias parábolas, falou sobre o reino de Deus. Que reino é esse? Em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, tem a resposta. Tem várias respostas que eu não vou ler, e se vocês quiserem, podem ler. Tem ali na biblioteca para empréstimo, tem lá embaixo para aquisição. Mas esse reino seria um reino de paz, de tranquilidade, de amor, isento de culpas, de remorsos, de responsabilidades que nós atribuímos a nós, que nos pesam em nossos corações, porque ainda não compreendemos o nosso papel verdadeiro em algumas situações que nós vivenciamos. Às vezes, atribuímos a nós mais do que seria necessário. Fazer a nossa parte é o necessário. Fazer um pouco mais é muito bom. Mas abraçar o mundo é demais. Saber os limites, isso é importante. Então esse reino é de paz, de amor, de tranquilidade. Essa eu gosto. Seja feita a tua vontade e não a minha. E minha vontade, como quando relatei sobre o pedir, nem sempre é o melhor para mim. O que eu quero de fato? Dinheiro, casa, felicidade, tranquilidade. O que eu quero de verdade? Ser feliz? O que é a felicidade? Aqui no Livro dos Espíritos, 622 ou 28 da questão, se não me falha a memória, Kardec faz essa pergunta: o que constitui a felicidade do homem na Terra? Consciência tranquila e fé no futuro. E como eu tenho essa fé? Pela certeza de que eu tenho um Pai que está me olhando a todo momento, que sabe o que eu preciso, que me dá o que eu preciso. Às vezes até um pouco mais, porque sabe que lá na frente nós vamos poder fazer mais do que fazemos hoje. Assim na terra como nos céus, já falei anteriormente ali no parte do bem a nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão é esse? O da carne ou o do espírito? Ou os dois? Que pão é o que eu quero? Será que eu morro se eu não tiver os dois? Esse corpo precisa de alimento, mas a alma precisa do pão espiritual. No conceito, a prece é o alimento da alma, alimento da alma. Quando nós nos conectamos com Deus, a nossa energia se recarrega. Quando a prece é sincera, sentimos-nos melhor, reconfortados, amparados. Mas não aquela prece. Essa prece do Pai Nosso é linda, mas
se você falar ela com sentimento. Foi a prática que o Cristo deixou, um exemplo. Mas quando você fala, meu Deus, me ajude, a ajuda vem. Uma frase, a ajuda vem. Talvez não da forma como nós queiramos, mas da forma que é possível. Em momentos de dificuldade, que nos dê alegria, lembremos-nos sempre de orar e agradecer. Perdoa. Essa aqui eu acho cruel, porque a prece toda, né? Ela é um compromisso. Eu chamaria de um termo de compromisso com Deus. Mas essa parte, perdoar as nossas dívidas, quando nós pedimos que Deus nos perdoe os nossos equívocos, ofensas, Ele põe um senão ali, né? Da mesma forma como nós devemos perdoar os nossos defensores. E aí fica a pergunta, né? Nós perdoamos? Nós temos coração tranquilo? É difícil perdoar, mas é necessário. Quando eu guardo uma mágoa no meu coração por muito tempo, e isso os cientistas já estão falando nas doenças psicossomáticas, é isso o nome, né? Psicossomáticas, são as mágoas que nós guardamos, são os ódios por coisas tão bobas, mas que infelizmente, igual uma plantinha que você rega todos os dias e cresce e se transforma numa árvore, esses sentimentos negativos às vezes se transformam em coisas ruins no nosso corpo, e aí surge do nada: nunca fumei, nunca bebi, mas será que você amou? Será que você perdoou? Será que você pensou no próximo? O que você fez com os talentos que eu te dei? O dono da linha está chegando. O que você fez com os talentos que você recebeu? E aí a ferramenta que não é usada enferruja, fica doente. Não nos deixeis cair em tentação. Uma vez escutei uma irmã num outro centro espírita que a gente frequenta também, num passe positivo, ela usou uma expressão que eu gosto muito: não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal que reside em mim. Eu achei muito linda essa frase. Livrar da tentação cabe, claro que Deus vai nos ajudar, mas cabe em primeiro lugar a mim mesmo. Pois eu sei onde tem a facilidade de cair. Não preciso nem citar exemplos. Eu sei onde eu vou cair. Eu sei onde eu posso cair. Então, vamos evitar. E aí sim, nós podemos ser ajudados para não cair. Se for necessário isso, atravessar o nosso caminho. Mas se não, cabe a nós evitar essa queda nos erros. E a última frase, que ele citou ali também: porque teu o poder, o reino e a glória para todo sempre. É Deus agindo em nossas vidas. Eu vou pular essa parte aqui. Não, vou citar 3 só. Eu consultei, eu gosto muito de um site, Bíblia Online. Eu achei inúmeras, muitas frases lindas dos profetas sobre a oração. Eu grifei algumas só que eu vou recitar para vocês. De Mateus, capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo. Eu não ia comentar, mas será que nós estamos dormindo? Será que o Cristo vir aqui novamente vai nos achar trabalhando ou no ócio?
Posso, é legal, é gostoso, mas não o dia inteiro, não o ano inteiro, não a vida inteira. Lucas, capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte e a orar, e passou a noite em oração a Deus. Inúmeras citações dessas falam do Cristo orando. Puxa, ali na questão 625, se não me engano, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o modelo e guia para a humanidade, e é uma palavra só, Jesus, modelo e guia da humanidade, da perfeição que nós podemos querer atingir, em tudo, né? Ele foi exemplo de tudo que a gente pode pensar, desde o nascimento, humildade, nas pessoas difíceis, paciência, do perdão no momento supremo. Toda a vida dele que chegou para nós, apesar de a vida pública ter sido em 3 anos só, todos os momentos, exemplo extremo do que ainda não conseguimos fazer. Mas é o caminho. É fácil? Não, não é possível. Pode até ser trabalhoso. Não é difícil. É trabalhoso, dá trabalho. Faz com que eu precise me mover. Em O Livro dos Espíritos, na questão 649, esse capítulo ele fala sobre a lei da adoração. Kardec pergunta assim: em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Desde que pela adoração de Deus aproxima o homem sua alma. Quando nós nos mobilizamos, como que o Cristo falou ali, entra no teu aposento. O que é o meu aposento? Eu mesmo, né? Entrar em mim mesmo. Fecha a tua porta, fecha os ouvidos, fecha os olhos. Se você consegue manter essa relação com Deus de olhos abertos, tudo bem. Mas quando você se concentra, você consegue elevar mais o seu pensamento. E aí nos aproxima das boas energias que nós buscamos tanto, do equilíbrio, nos dá forças. E esse Cristo, em vários momentos, orava, conversava com Deus, tinha ligação direta, né? Tem aquele telefonezinho especial lá, ligação direta com Deus, pela sua elevação moral. E nós, que estamos tão longe ainda, devemos fazer o mesmo, pegar esses exemplos do Cristo, de ligação com Deus, e orar, pedir ajuda. Não tem vergonha nenhuma de pedir ajuda. Eu preciso de ajuda. Às vezes, desanima. Às vezes, dá tristeza. Então, é o momento de, opa, caiu minha sintonia. Vamos lá ligar de novo. Deus me ajude, me dá forças. E as forças vêm. Sempre. Sempre. Nunca estamos sós. Nunca estamos sós. Além dos amigos que nos acompanham, que querem o nosso bem, Deus olha por nós todos os momentos. Isso aqui eu já falei, louvar, pedir e agradecer. Algumas das questões que eu falei no início, né? Nós podemos orar pelos mortos, pelos que não estão mais aqui. Essa foi uma das perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos e aos seus
Aos homens, disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação contém a de empregar os homens todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele a esse fim. Tá, mas ele vai ouvir a minha prece, o desencarnado? Por exemplo, um parente meu que desencarnou há pouco tempo, ele vai ouvir a minha prece? Ele vai sentir as energias que eu estou buscando emanar para ele? Sim. E não. Sim, se estiver consciente já. Ele vai sentir uma energia boa chegando a ele e vai se sentir feliz porque alguém se lembrou dele. E não, se ele estiver ainda, vamos dizer, inconsciente, pois que não tenha plenitude das suas consciência, né? Quando em estado liberto. Aí seria até uma para outra palestra, mas essa consciência que eu tenho hoje, quando eu desencarnar, e o espírito desencarnar, às vezes demora um pouquinho para ela voltar, vamos chamar de normal. Então, nesse momento, a prece pode não ser entendida, mas vai ser sentida, essas energias, essa força que se manda para ele através da prece, chega a ter. Pensamento é energia. Pensamento atravessa o universo em segundos. Por quê? Através do fluido cósmico universal. Também seria uma outra palestra, mas tudo bem. É algo que existe no universo inteiro, e como o som se propaga, como a minha voz se propaga pelo som, o pensamento se propaga pelo fluido cósmico universal. Mais ou menos. O pensamento chega em qualquer lugar. Mais rápido que a internet. No celular de Deus. Simples assim. E chega lá. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Isso é maravilhoso. Eu já me maravilho com a internet, que nos conecta aqui com a Terra. Imagina o pensamento que me conecta com o universo. Vocês talvez não tenham pensado, mas essas energias que estão sendo geradas aqui, independente da vossa vontade, iluminam, é um ponto de luz de energia a iluminar o universo. Isso foi dito por um grupo de amigos do Centro Espírita para o Senhor, reportando ao trabalho que é feito naquela casa e em todas as casas espíritas sérias, como esta é séria, das energias que emanam do universo. E nós temos uma responsabilidade sobre isso. Ok? Não vai dar tempo de passar o segundo vídeo. Eu acho que eu já passei ele uma vez. Mas eu vou fazer a recomendação. O videozinho que eu ia passar para vocês é do Amigos da Luz. Prece com pressa. Acho que dá tempo. É que eu gosto tanto desse vídeo. Não sei se vocês todos já viram. Vocês já viram? Prece com pressa, da Amigos da Luz? Então eu vou passar. Prece com pressa. Prece com pressa. Foi um dos primeiros videozinhos Amigos da Luz. E eu acho muito legal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como nos céus, para nós cada dia, para nos dar hoje, perdoar a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, mas deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, amém, que assim seja. Oi. Ei! Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espírito se eu estou te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não vem ao caso agora. Eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sonhando. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí, que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites, não era pra estar numa sintonia melhorzinha, não? Que isso, cara? É sobre isso que eu queria falar. Você estava fazendo uma prece? Mas não era uma prece? João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava em azia, que você está sentindo, por causa daquele feijão temperado demais. E a conta de luz que vem se amanhã. Mas também veio absurdo, tu viu, preso? É, veio mesmo. Mas olha só, se você
propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Com essas palavras rebuscadas. Sois vós, Senhor, todo Redentor, Cristo. João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de tudo, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Assim. Ah, tá. Então eu vou chegar para Deus. Qual é, Deus? Beleza? E tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. Relembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. Com as suas palavras mesmo. Eu não consigo, não sei, não adianta. Bom, tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá. Tá bom, então. Até mais. É. Só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu, sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já está quase nos deixando. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Ele ter passado mais tempo com ele, ter levado ele pro Maracanã. Coisa que ele gosta muito. Eu fiz. Peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho, a entender o tempo dele. E de repente eu tenho certeza que mais para frente a gente pode até se encontrar. Isso é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. Bom, peraí. Então o que eu fiz foi Uma bela prece. Oh, que coisa fofa! Os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Ali, meu filho. Não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vascaínos. Obrigado. Bem simples, né? Obrigado, meu Deus. Não precisa mais que isso. Só para encerrar, uma das preces mais lindas que eu escutei na minha vida. Eu não ouvi uma palavra sequer. É uma menininha que estava na evangelização. E ela tem uma dificuldade. E ela postou as mãozinhas na frente da boca assim. E ficou falando. E eu não entendi nada. Mas eu senti uma energia tão grande, que até me arrepio só de lembrar. O sentimento que você põe, a intenção que você põe, é o que vale. Muito obrigado. Orem, conectem-se com Deus. Ele está conectado com todos, com certeza. E para encerrar a prece de hoje, para a nossa parte aqui dessa atividade, né? Gratidão a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, unidos, por um ideal de aprender, de nos melhorarmos, de buscarmos colocar em prática o que já sabemos. Abençoa, Pai, aos irmãos em sofrimento, em dificuldades maiores do que as nossas, dos irmãos que não têm nem o alimento do corpo. Abençoa os irmãozinhos encarnados e desencarnados que vieram até aqui hoje, que eles possam receber o que busca, de acordo com o merecimento de cada um. Obrigado, Senhor.